Deus está falando algumas coisas tão boas comigo aqui. Não é todo dia, não é toda hora, mas eu acredito que é porque os nossos olhos estão postos no Senhor. A expectativa está corrigida, a casa foi regada de lágrima e de oração. E eu creio que é por isso que Deus está nos abençoando tanto nessa noite, desde o início da abertura dessa conferência. E por isso Ele está mandando boas notícias. Não, você não me ouviu, eu vou falar de novo, se liga, terra. Ele está mandando boas notícias. Camila, que boas notícias. Eu estou aqui e não consegui abrir a Bíblia ainda, porque Deus está falando comigo. Eu estou enviando socorro. Eu estou enviando socorro. Aleluia! Tem socorro vindo. Aleluia! Essa semana não termina embaixo de vergonha. Meu Deus! Não vai terminar com vergonha, vai terminar com honra. Tem profeta aí? Tem profetisa do eterno aí? Bota a mão no ombro da tua irmã, deixa ela sentir o peso da unção que você carrega. A mão no ombro, não é na mão não, é no ombro, deixa ela sentir o peso. Faz ela entender que não é uma noite de modismo, nem de entretenimento gospel, não. Deixa ela sentir o peso da unção que carrega uma mulher que ora, uma mulher que jejua, uma mulher que profetiza. Deixa ela sentir o peso desse óleo que despedaça julgos nesta noite. Aonde estão as batizadas no Espírito Santo com fogo? O batizador está aqui. Quem quiser ser batizada, receba o batismo do Espírito Santo com fogo. Fale em outras línguas. Seja revestida de poder. Não solte ela não, minha filha. Revestida de poder. Seja revestida. Agora você que fala essa mesma língua, desde que eu te conheço, seja renovada. Orebai, abre a tua boca. Abre a tua boca que eu encherei. Diz o Senhor, abre a boca, abre a boca. Abre a boca, abre a boca. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Você em casa, receba o batismo em casa. Receba a cura em casa. Receba renovo em casa. Vem socorro. Vem socorro. Eu não programei dizer isso, mas Deus está me mandando. Ele está dizendo, diga que eu sou socorro. Nessa semana você não vai ficar envergonhada. Não vai ficar envergonhada. A dívida vai ser paga. O perdão vai ser liberado. O pedido de desculpa vai encontrar teu caminho. Celebre ao Senhor pela vitória. Levante a mão glorificando, 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 glorificando. Socorro. Vem socorro aí. Profetiza para umas duas aí, diz, vem socorro. Camila, você sabe do que você está falando, Camila? Hoje já é sexta, pois eu lhe digo, entre hoje e amanhã não acaba domingo. Houve uma afronta e por isso haverá um pedido de desculpa. Você não é qualquer uma. Não será tratada como qualquer pessoa. Poderia ser diferente. Eu poderia estar falando aqui agora que aprove a Deus usar isto para te dar uma oportunidade de se humilhar a si mesmo. Mas não é o que Deus está falando comigo. O Senhor está dizendo, a desculpa vem entre hoje e amanhã. Não vai ficar assim. Haverá um pedido de perdão. Para que você saiba que você não é qualquer uma. E não é por causa de quem você é, mas é porque Deus vai fazer alguém olhar e dizer, meu Deus, eu não programei isso. Mas Deus está dizendo, não haverá paz. Quem fez o que fez não vai ter paz enquanto não pede perdão.
Há um selo, há uma unção liberada sobre a sua vida. Deus está dizendo, eu vou fazer isso para você saber que sou eu que te respaldo. Não é tua roupa, não é a cor da tua pele, não é o dinheiro da tua conta. Sou eu que te respaldo. Meu Deus. Tem providência. Tem providência. Irmã de amarelo, ligada comigo. É você mesmo. É isso mesmo. Gire. Ih, gente, tá parecendo ciclos de oração. O que houve? Gira, entra na tua casa para providência esses dias. Você vai contar um testemunho no envelope aqui da igreja. É dívida paga. Dívida paga. Dinheiro. A dívida vai ser paga. Deus está falando, hein? Essa semana não termina debaixo de vergonha. Essa semana não termina debaixo de vergonha. Essa semana não termina debaixo de vergonha. Termina como, Camila? Termina com honra. Termina como Deus soberano dizendo, eu sou o que sou. Meu Deus, fala para umas duas aí, diz, termina com honra. Termina com honra. Já teve muita humilhação, mas essa semana termina com honra. Essa semana termina segurando o choro, porque libera, termina com honra. Vai, meu Deus, que é isso? Que é isso? Eu não sei quem é que entrou aqui orando, dizendo, Senhor, fecha a boca, paralisa o derramamento de sangue lá no meu bairro. Não fecha meu microfone não, abre com força, abre esse compressor. Veio orando, Senhor, meu bairro, eu não quero ficar sitiada em casa. Aonde estão as mulheres cujas orações alcançam a comunidade? A comunidade onde não é quem deveria orar, não. Eu estou falando de quem ora. Só levanta a mão se você tem orado, dizendo, Senhor, fecha a boca, o tráfico, paralisa a ação do maligno. O Senhor está dizendo, decampo, anjos, não é todo dia, não é toda noite, não é toda hora, não é todo culto, até eu estou impactada, só que Deus está dizendo, por causa da adoração que sobe dessa casa hoje, eu estou enviando anjos na comunidade. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas o teu filho não será atingido. O teu filho está protegido pela sombra do Altíssimo que cobre você. E por amor à tua vida e atenção às tuas orações, Deus está jogando para longe a sentença do luto. Não vai ter velório. Ah, se eu tivesse aí eu já tinha gritado, não vai ter velório. Não vai ter velório, não vai ter velório. Cancela a internação, cancela a internação. Não vai ter velório. Espírito da morte, nós te damos uma ordem. Sai da rua dela, sai do bairro dela, sai da casa dela. Sai, levanta a tua mão em direção à tua casa. Vai saindo. Senhor, mulheres cheias do teu Espírito, em nome de Jesus, autoriza elas, traz sobre elas, Senhor, unção de edificação dos seus lares. Oh, eu estou debaixo dessa unção. Quem está debaixo dessa unção não arreia a mão não. Arão e Ur já eram velhinhos, Moisés era mais velho ainda, mas eles sabiam o poder de uma mão estendida. Levanta essa mão, levanta essa mão, levanta essa mão. Faz assim comigo, não vai ter velório. Sacode a mão, fala com fé, não vai ter velório. Fala assim, vai ter culto em ações de graça. Quem já pode começar a celebrar as vitórias que Deus te entrega por estes dias? Não é para muito tempo. A honra é para essa semana e as bênçãos para estes dias. Meu Deus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Podemos dizer juntos, graças a Deus.
Graças a Deus. Meu Deus, pegue sua Bíblia. Gente, eu dei a paz do Senhor para vocês? Paz do Senhor Jesus, igreja. Meu Deus. Fica comigo junto até o final. Quer uma cadeira aí? Se tiver um banquinho para as meninas. Meu Deus. Conferência é diferente, né? Até o copo é coisa muito séria. Eu nem estava com sede, mas quando eu vi o copo, eu falei, Jesus. Meu Deus. Aleluia. Pastora Elisete, muito obrigada, viu? Eu estou tão honrada, tão honrada. Parece que é a primeira vez que eu estou pregando em nossa igreja. Por causa da honra, eu estou me sentindo, Deus fez assim. Eu me senti assim, refrescada, uma novidade. Parece que meu ministério está começando agora. Diante de Deus, não estou falando para... Há um renovo. Aleluia. Meu Deus. E aconteceu uma coisa aqui, na hora que a senhora estava falando no final, sobre o lançamento do livro que será amanhã, não é isso? Quando a senhora estava falando, quando a senhora citou sua mãe, o Senhor falou comigo, imediatamente, eu anotei aqui para não esquecer. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, não é a palavra de hoje não, tá? Essa palavra foi Deus me deu para a pastora. Foi imediato, quando a senhora falou de todas as mulheres da Bíblia e falou assim, e também 2 mulheres, aí você começou citando sua mãe, depois sua sogra. Aí o Senhor falou comigo, 2 Timóteo 1, 5. Recordo-me da sua fé, mas parecia que era Deus falando para você. Eu estava ali e era como... Isso é muito louco. É como se Deus estivesse me dando testemunho de quem você é. Eu estava ali, eu não estava ligada nessa palavra. Tanto é que eu não tenho ela em memória. Eu tive que abrir para me lembrar onde estava. E aí o Senhor me disse na hora que a senhora citou. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe Eunice. E estou convencido, era Paulo dizendo a Timóteo, que também habita em ti. E aí o Senhor falou assim para mim, ela não precisa convencer mais ninguém. Estamos convencidos. Isso só o Espírito Santo faz. Porque a Bíblia diz que é Ele quem convence. Tu calar, sua fé convence. 15 minutos de conversa contigo convence. Um abraço, beijo na testa que eu recebi. Meu Deus. E vai habitar em todas as suas gerações. Todas as suas gerações. Uma bênção geracional te acompanha. O teu DNA é bendito. Todas as células e todas as cadeias genéticas do seu DNA estão subordinadas a uma promessa geracional na sua casa. Aleluia. Que forte, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1. Lucas capítulo 1, versículo 26 em diante. Muito conhecida essa passagem. Quem achou pode dar um amém. Amém. Todos me ouvem bem. Quem ouve bem diga glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus. Enviado por Deus. Foi o anjo Gabriel enviado por Deus. A uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi ele a uma virgem, desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. José era da onde, gente? E o nome da virgem era Maria. E qual era o nome do homem? José. E quem era da casa de Davi, José ou Maria? José. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve agraciada,
o Senhor é contigo. Bendita, meu Deus, diga comigo, bendita. Diga, não disse maldita. Eu já estou aplicando, diga, não disse maldita. Bendita. Ele disse, bendita és tu entre as mulheres. Porém, ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa. Então lhe disse o anjo, Maria, não temas, achaste graça. Desgraça ou graça, gente? Desgraça ou graça? Graça. O que é graça? Diga favor. Isso. Favor imerecível, é uma bênção. Achaste graça diante de Deus. Conceberás. Na sua Bíblia também está assim? Conceberás. Alguém aqui tem alguma versão que esteja escrito assim, seria possível que você concebesse, por favor? Alguém tem alguma versão aqui que esteja escrito, você aceita dar a luz? Alguém tem? Não tem porque não existe. Versículo 31, olha a palavra do anjo enviado por Deus. Conceberás. Perguntou se ela queria? Não. Perguntou se ela estava pronta? Não. Conceberás. E darás à luz a um filho. Por-lhe-ás o nome de Jesus. Eita, é pouco glória para muito nome. Por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que eu não tenho relação com homem algum? E respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril, pois para Deus nada é impossível. Disse então Maria, nós vamos fechar juntos aqui, preste atenção. Disse então Maria, eu sou a serva do Senhor. Meu Deus. Eu sou a serva do Senhor. Vamos lá, eu vou te perguntar o que Maria disse e você vai dizer isso. O que Maria disse? Eu sou a serva do Senhor. De novo, o que Maria disse? Eu sou a serva do Senhor. Agora a minha pergunta é, você poderia dizer isso? Você é serva do Senhor? Aí ela conclui dizendo assim, cumpra-se, seja feito em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. E você vai sentar dizendo, amém, eu sou serva do Senhor. Amém, aleluia. Oh, glória a Deus. Meu Deus. Maria tem mexido comigo, na verdade, a história de Maria tem mexido comigo de uma maneira muito diferente nesses últimos dias. Eu conheço esse texto, já ministrei algumas vezes sobre ele, mas nos últimos dias ele tem se revelado de uma maneira diferente a mim. E não é que o texto está diferente, provavelmente eu esteja diferente. E com isso estou tendo uma percepção diferente do texto que não tive em outro momento. E eu sinto de compartilhá-lo aqui, porque eu tenho certeza que não é uma exclusividade minha essa nova percepção em razão de como eu ando me sentindo por esses dias. Eu sinto que compartilhamos deste mesmo sentimento a maioria de nós que estamos aqui. Que sentimento, Camila? Falando em primeira instância diretamente às servas do Senhor, as mulheres que estão aqui, que dedicam a sua vida à obra de Deus, suas famílias são dedicadas ao serviço do Senhor.
Até aqueles que não se dedicam, elas dedicam eles. Mulheres que servem ao Senhor colocam tudo ao serviço de Deus. Menino pode estar perdido, ela está orando dizendo, é teu, hein? Faz como tu queres. Não é assim? Famílias dedicadas. Mulheres que jejuam em consagração de lar. Eu amo aquelas doidas, que o mundo chama de doida, mas a gente sabe que quando eles dizem loucura, é poder de Deus. Que pega o azeite. Ah lá, tem ali um bocado. As de lá também vieram. O Senhor está aqui, aí passa no umbral da porta, do portão. Derrama no quintal. O vizinho levanta a cabeça, ela chapa. Ele toma um susto, cai para trás. É demônio sendo amarrado, é a rua sendo consagrada, é a família sendo livre da peste que anda na escuridão. É lindo. Servas, então, essa primeira necessidade de compartilhar desse mesmo sentimento, eu me dirijo às servas. Por quê? Porque isso serve para elas. O que, Camila? O que serve para a gente? Muitos anos servindo ao Senhor, e servir a Deus cansa. É engraçado porque é renovador, mas tem que ter disposição. É por isso que a palavra que manifesta o reino de Deus, ela não é uma palavra assim romântica, ela é uma palavra realista. A palavra de Deus nos garante da seguinte forma: o reino de Deus é tomado com filosofia, com poesia, versos. Não, irmão, na força. Quer encontrar uma serva de Deus, procure uma mulher com disposição. Preguiçosa não serve. Não serve. Eu vou falar um negócio que talvez escandalize alguém, mas daqui a pouco resolve. Antes de ser mulher de Deus, tem que ser mulher para determinadas coisas. Vocês estão me entendendo? Não basta ser, ou melhor, para chegar a ser mulher de Deus, primeiro tem que aprender a ser mulher. Parar de fazer miojo, fazer comida de verdade. Não precisa ser mulher de Deus para fazer comida de verdade, basta ser mulher. Meter uma carne assada no fogo. Aquele teu forno limpo, limpo. Ai, que irritação. Não tem uma gota de gordura ali. Não é porque tu é fitness, não, sonsa. É porque não cozinha, tem medo de sujar as coisas. Não olha pro lado, não. Olha pra mim. Então veja. Servir a Deus requer disposição, requer entrega. Para qualquer um, você pode negociar um percentual de entrega. Um contrato, ok? Para Deus isso não cola. Quando você decide ser serva, para Deus ou é tudo, ou não presta nada. Agora, se for tudo, até o que não presta para você, é recolhido por Ele. Ele aperfeiçoa, Ele otimiza. Ele é maravilhoso. Então tem que ter disposição, tem que ter entrega. E aí, servindo ao Senhor, é natural você se cansar. Servindo ao Senhor, é natural de vez em quando você ir lá no consultório na doutora Aline. Aline, precisando de uma ajuda. De vez em quando, é natural. De vez em quando é natural. O pessoal não entendeu, é terapeuta. De vez em quando é natural você dizer: pastora Elisete, eu preciso de 20 minutos com a senhora. Aí, se a pastora disser, essa semana não vai dar, então 10. A necessidade de falar, de corrigir algumas coisas. Por quê? Não tem pecado, não tem desonra, mas tem tribulação. Tem angústia, tem abatimento. Tem abatimento. Se não está tendo abatimento é porque não está servindo. Irmãos, é consequência natural de quem serve. Qual é a orientação de Paulo à igreja de Corinto? Ele diz: abatidos, mas não destruídos. Aquilo ali não é para afastado, desviado, renegado, não. Aquilo ali é para crente. Perplexos, angustiados. Ei, é natural. Porque requer disposição, requer uma entrega muito grande. Então é por isso que você está assim, cansada. E é por isso que as coisas que você sempre fez com muito zelo, com muito amor, com muito empenho, seja servindo o departamento da tua igreja local, ou seja no serviço ordinário da sua família,
E quando eu digo ordinário, não confunda a sua mente pela maneira pejorativa como o ordinário foi sendo aplicado ao longo dos anos. A ideia de que é aquilo que não muda, que não se repete. Na verdade, aquilo que é o ordinário vem do que é o ordeiro. Vem do que é contínuo. Então, aquele serviço de casa que muita gente não valoriza, mas é o que faz da sua casa um lar. Sabe? Aquele cheiro, o lençol limpo, aquele negócio que você bota dentro do sanitário. Você pode ter 1000 pessoas trabalhando na sua casa. Quando você bota a mão, o brilho é outro. Brilho é outro. Então, coisas que você sempre fez, pessoas que você sempre amou, gente que você sempre cuidou, igreja que você sempre serviu, ministério que você sempre entregou, seja na diaconia, seja na cantina, no kids, enfim, seja na sua família. E recentemente, parece que você está orbitando entre essas coisas. Eu sei o que fazer, sei como fazer, mas já não me sinto com tanta entrega para fazer. Não sou mais tão pujante como antes. O que está acontecendo? E aí você pensa que está ficando morna. Não é. Você ficou quente demais para continuar do mesmo jeito. É justamente ao contrário. Então, quando eu falo sobre partilhar de um sentimento que eu acredito que não seja só de 1, 2, mas faça parte de um tempo de Deus para as mulheres de Deus, é esse sentimento. Qual? Você está em transição. Você está transicionando. E eu não vou romper sozinha. Eu quero que você olhe para alguém agora e diga: você está transicionando. Não. Ajuda ela e diz assim para ela: ó, você não é maluca. Você está em transição. Agora olhe para mim. É por isso que você sente que está orbitando. Coisas que eram muito difíceis já não são tão mais difíceis quanto eram, mas também já não são mais prazerosas quanto um dia foram. Isso está te deixando num ambiente esquisito. A escola está esquisita, a faculdade está esquisita, o marido está esquisito, o casamento está esquisito, o ministério está esquisito, a igreja está esquisita. Você é esposa de pastor há anos e está ficando esquisita agora. Aí você pensa: que coisa estranha, a minha vida inteira fui fazendo isso. E Deus está dizendo: pois é, mas eu estou te transicionando. E você está entrando num lugar diferente, num ambiente diferente. Que ambiente é esse, Camila? É um ambiente que você não tem o controle do que você sempre exerceu. Vou falar rasgado que é para todo mundo entender. O filho é teu, tu criou ele, mas parece que você não tem mais controle sobre ele. Parece que um nível de governo e autoridade não é que foi tirado, mas você não consegue mais desenvolver com a mesma capacidade administrativa. Está esquisito. Aquele trabalho que foi uma porta que Deus abriu. Foi Deus que abriu aquela porta. Você contou testemunho quando aquela porta abriu, mas de vez em quando você vai chorando. Quando não vai chorando, vai meio estranho. O que está acontecendo? Eu só estou fazendo o que eu sempre fiz. Está entregando seu louvor, cantando suas canções, eu preparando os meus sermões, pregando minhas ministrações, mas mesmo que as almas se salvem, mesmo que as orações subam, mesmo que tudo que pareça que está exatamente no mesmo lugar que sempre esteve, parece que está acontecendo para todo mundo, mas não está acontecendo para você. Isso está te dando uma agonia, filha. Eita, o pai chegou, porque ele está dizendo: chama ela de filha. Está te dando uma agonia, porque Deus não mudou, a casa não mudou, o emprego não mudou, o departamento não mudou, a igreja não mudou, teu pastor não mudou. Mas você está estranha. E você está sem o que houve? O que houve? É céu de bronze? E o Senhor diz: não, o céu também está aberto. É porque é a primeira vez que eu não estou colocando guerra em cima de guerra para você romper. Porque você é ótima para romper na guerra. É só levantar uma calúnia que você no jejum, ó. É só um valor ser mais alto do que o que você tem na conta que você, ó. Entra que é uma beleza. Agora, quando Deus quer te levar a uma maturidade excelente. Quando Deus quer polir a excelência do teu caráter para melhorar a qualidade do seu serviço. Ele faz exatamente isso. Ele deixa você tendo a sensação de que tudo está igual e só você está diferente. Por quê? Porque de fato é para você não culpar mais ninguém e nenhum argumento dos que você usou até hoje servirem para esse momento. É a hora de Deus colocar você diante de você
E só vai ficar ele e você. Nesses 3 dias, se esforce para vir em todos. Porque Deus está dizendo, entre mim e ti, por esses dias não haverá ninguém. Sou eu e você. Eu e você. Por quê? Porque Ele quer mostrar para você que por mais que você sirva, e se eu te disser que nessa noite, gente, chega a estar aqui, parece até que eu estou com um negócio na boca. É literalmente um rolo. Porque Deus está dizendo assim para mim, ó. Diga assim para elas. Estou falando com as servas ainda, lembra? Diga para elas. Até aqui elas me serviram. E continuam me servindo, mas não tem mais o mesmo efeito. Então você está na cadeira dizendo, por quê? E Deus está dizendo, porque daqui para frente, eu não quero mais elas me servindo. Aí alguém se escandaliza agora e diz, o quê? É isso mesmo. Deus está dizendo, até aqui você me serviu. Daqui para frente não é você que me serve. Sou eu que me sirvo de você. O que o Espírito Santo quer trazer à nossa reflexão nessa noite é, posso me servir de você? Porque tem diferença. Catuca umas 2 aí diz, tem diferença. Ela está fazendo cara de brisa, ela ainda não me conhece. Olha para ela aí e diz, tem diferença. Diz assim, ó, agora fala para você mesmo. Uma coisa. Abre essa boca, minha filha, tu tá em pé, tá na casa de Deus. Já lavou louça, catou piolho, temperou feijão. Veio com suor debaixo do braço e vai ficar mais ou menos. Já que tu tá aqui, entrega tudo. Diga assim, uma coisa. Sou eu servindo a Deus. Outra coisa. É Deus se servindo de mim. É por isso que está esquisito. Porque nesses dias não é você servindo, é Ele dizendo, eu quero me servir. Então eu não vou me servir das habilidades que você está acostumada, dos sentimentos que você está acostumada. É por isso que você está orbitando. É por isso que você tem se sentido diferente. Por quê? Porque por estes dias eu vou te usar como quero, te encher como quero, falar como quero, mexer contigo como eu quero. Quanto mais você resistir à maneira como eu quero me servir de você, mais distante a nossa intimidade vai ficar. Isso que você tem dentro de você não é dor, é potencial de relacionamento com Deus. Vou falar de novo. Essa angústia, esse sentimento de opressão, que o diabo quer dizer que é perturbação, Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer, não é isto, é potencial, é a tua alma dizendo, quero mais, é o teu coração dizendo, eu preciso de mais, é a tua mente dizendo, vai, é o Espírito Santo dizendo, vai mais profundo na intimidade, é tempo de intimidade. Há um clamor sobre as mulheres, há um clamor sobre a igreja, intimidade. Eu não quero ver você batendo ponto. Eu não quero ver você fazer por fazer. Eu quero ver você motivada. Eu quero ver você cheia. Eu quero ver você avivada, renovada. Agora, para esse nível chegar, você vai ter que ceder. E é por isso que está esquisito. Por quê? Porque ter o controle para fazer requer esforço. Mas ceder requer um nível de renúncia. Um nível de humilhação. Vou te trazer um exemplo a grosso modo que é para todo mundo entender. Ó, é assim, ó. Ser recebido na casa de alguém com honra, é bom ou não é? Fala aí, é bom ou não é? Mesa posta. Meu Deus, você não levanta para nada. E o melhor de tudo, a louça fica para o anfitrião. Aleluia. Aí você chega lá, a pessoa faz uma comida, de preferência que você gosta, e coloca a mesa, é maravilhoso, é ruim, gente. Não, é honroso, é amigo, só que é a casa da pessoa, é a mesa da pessoa, os pratos quem escolheu foi a pessoa, a comida quem fez foi a pessoa.
A regra é da casa. Ok? É maravilhoso, mas é assim que funciona. Agora, tem o amigo. Será que teria alguém aqui que tivesse uma amiga, um amigo, que é aquela casa que você entra e não precisa pedir para abrir geladeira? Eu sei que nem todos desfrutam desse privilégio, mas que Deus te conceda a esses amigos. É aquela pessoa que você é tão íntima, que quando você diz que quer ir no banheiro, a pessoa não diz, deixa eu ver como é que tá. É você mesmo que vai e é capaz dela dar uma vassoura para você e falar, depois que tu terminar aí, me ajuda aqui que eu tô falando de intimidade, ok? Eu não estou falando de protocolo de honra. Eu estou falando de intimidade. Aquela pessoa que você vai na casa, abre a geladeira e é um nível de intimidade tão grande que você não só se serve sem pedir, como você ainda diz o que está faltando. Ó, tem que comprar tal coisa, está acabando, hein? Será que tem alguém assim na sua família, entre os seus? Terrível, entra, usa e ainda fala. E se eu te dissesse que nessa noite Deus está dizendo assim, obrigado pelos pratos, por tudo que você tem feito, mas o que eu queria mesmo era transicionar com você agora para esse nível. Qual? Aquele que eu não preciso de convite, a chave também é minha. Aquele que eu não preciso de mesa posta, também como em pé na bancada da cozinha. Não significa que dele não será honra. O que significa é que agora a intimidade é maior do que o protocolo. A intenção é maior do que o serviço. Quem é Maria? Uma mulher que está sendo transicionada. Veja, diferente de muitos outros exemplos que poderíamos usar aqui nessa noite para falar de serviço, vamos usar Maria para falar de deixar Deus se servir. Repare o diferencial quando falamos sobre Maria e a conceição do Filho de Deus. Ele não perguntou se ela queria. Ele achou nela graça. Vamos lá, completa para mim, por favor. Ele achou nela? Achou nela? Graça. Graça, favor. Ele a abençoou. Ele chamou ela de bendita. Porque o que ela estava recebendo era algo imerecível, era algo maravilhoso. Agora, ele fez uso do ventre dela sem consultá-la. Uma pessoa sem intimidade não pode ser tão invasiva assim. Ele fez uso do interior dela, sem perguntar nada a ela. Fez uso. Não perguntou se ela queria, não perguntou se ela podia, fez uso. Porque não há barreiras em Maria para Deus entrar. Não há faixas amarelas e limites impostos em Maria, do qual Deus primeiro precisa quebrantar para depois falar o que quer fazer. Não, ele entra, coloca e depois diz que colocou. Meu Deus. Aí não é sobre como ela serve, é como ele se serve dela. E Deus está dizendo até aqui, eu tenho amado a maneira como você tem me servido, mas está na hora da gente transicionar essa relação. Chegou a hora de eu saber se tudo que você fez até aqui me permite entrar sem pedir. Usar o teu útero, o nascedouro das suas gestações, para gerar os meus projetos. Responda com inteligência agora. O que está sendo gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria é fruto de relação entre ela e José? Não, é fruto de quem? De Deus. Quem está gerando é o Espírito Santo. Então veja, ele está usando Maria para gerar aquilo que ele quer. Vamos para o segundo passo. Deus está dizendo, será que esse ano de 2024 eu posso te usar como eu quero? Ou vai ser sempre na sua cartilha? Pode me usar, mas é no louvor. Pode me usar, mas é na palavra. Pode me usar, mas eu só sou pastora, não sou mais nada. Pode me usar, mas tal coisa eu não faço. Então é isso. Então não sou eu que te uso, é só você que me serve. Porque para eu me servir de você, não pode ter isso. Não pode ter isso. Eu não quero perguntar para você se eu posso. Eu quero fazer primeiro e te explicar depois. E dizer assim, olha só o que eu fiz.
E por que não estamos vivendo isso? Deveria ser de maneira natural, que era para isso estar acontecendo no nosso relacionamento com Deus. Mas por que não está acontecendo de maneira natural, ou tão natural quanto foi com Maria na visita de Gabriel? Porque é tudo sobrenatural, mas está acontecendo muito rapidamente, muito simplesmente. E por que conosco há tanta resistência? Porque não aceitamos perder o controle. Queremos que Deus use as ferramentas que nós dispomos. Só sou usada se for nessa área. Só sou boa se faço isso daqui. Se eu sair disso daqui, eu não sei fazer. E Deus está dizendo, eu queria inutilizar as ferramentas que tu acha que tu é boa por esses dias. Duas coisas vão acontecer nesse processo. Primeira, você vai descobrir que existe utilidade maior do que você imaginava em áreas que você abandonou, porque você negligenciou tudo que você não teve controle. Segunda coisa, sabe qual vai ser o melhor de tudo isso? Você não vai mais se preocupar com performance. Vai ser culto na salinha das crianças. Você vai estar chorando cheio do Espírito Santo. Os pais vão recolher os filhos e a tia das salinhas cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque você não busca mais servir a Deus por performance. Só por desejo. Eu quero que Ele faça, que Ele venha. Você vai parar de se amarrar no banco quando Ele te mandar abraçar alguém no culto. Porque nessa hora, não é você servindo, é Ele se servindo. Ah, mas eu não sou profeta. Mas se é Ele que se serve, profeta ou não, levanta e deixa Ele usar teus braços. Deixa Ele usar tua perna. E se Ele encher a tua boca, libera a palavra. Deixa Ele usar a tua língua. Maria vai ser usada. O Senhor coloca a ela essa honra. E eu estava ali assentado e o Espírito de Deus falou comigo. Lembre-as, falando comigo primeiro, é claro. Lembre-se. Essa sua gestão e a maneira como eu quero me servir de você nunca foi uma maldição. Mas você tem tratado esse dom como se ele fosse a tua bênção e a tua maldição. Por causa do que vem junto. E o que vem junto? Até risco de vida vem, gente. Se soubessem que Maria estava grávida, ela poderia ser até apedrejada até a morte. Só que Maria não titubeou nenhuma dessas coisas. Depois de ouvir o que Deus usou Gabriel para falar com ela, olha como ela termina. Eu sou serva do Senhor, cumpra-se em minha vontade do Senhor, conforme a sua palavra. Ela podia morrer. Ela podia perder tudo. Irmão, ela estava numa boa. Casamento marcado, tudo preparado. Você conhece essa história. Só que ela assumiu o risco. Por quê? Porque quando sou eu que estou servindo, eu determino quais riscos eu quero correr. Tal coisa eu não faço porque vão rir de mim. Aquilo ali eu não entro porque não é a minha área. É você servindo, então você controla. Agora, quando é Deus se servindo de você, meu irmão, aí os riscos você nem imagina. O risco aumenta. Aí você diz, Camila, mas é por isso que eu ainda estou resistente. E Deus está dizendo, e é por isso que também não está feliz. Por quê? É risco para tudo que é lado, irmão. É seta que voa de dia, é peixe que anda na escuridão, mas também é revelação, é escada ligando o céu e a terra, é anjo descendo, é anjo subindo. Oh meu Deus, eu quero que você olhe para alguém aí agora e diga assim, vale o risco. Vale o risco. Há uma palavra profética em meus lábios. E quando eu começar a liberar, eu quero que você impulsione o ombro da colega. Camila, ela está com uma cara de que não vai gostar, pois o dela impulsione um pouco mais. Deixa Deus usar a tua mão. Quando eu começar a liberar a palavra, você vai repetir a palavra para ela. Qual é a palavra, Camila? A palavra é aceita o risco. Vai, aceita os riscos. Vai, empurra ela, aceita. Aceita. Agora empurra de novo e diz, vai pra cima. Vai pra cima. Para de correr e comece a dizer, cumpra-se. 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 Usa minha mente. Usa meu ventre. Usa, cumpra. Me dê a honra de não mais escolher o cardápio, mas de ser o cardápio. Me dê a honra, Senhor, de não mais ser o alimento, mas ser a bandeja.
Me dê a honra, Senhor. De não mais orar somente dizendo usa-me, mas dizendo sirva-se. Você tem coragem de dizer sirva-se, sirva-se, sirva-se. Meu Deus. O Senhor não te deu espírito de medo, tua língua está travada, porque você sabe o que te espera depois dessa confissão, você sabe o que te espera depois dessa entrega. O medo fez você fugir até hoje, mas a palavra de Deus é clara: o Senhor não nos deu espírito de covardia, nem espírito de medo, nem espírito de temor. Reaja e assuma os riscos. É melhor ser feliz assumindo os riscos do que infeliz numa estabilidade que Deus não programou. Seja feliz assumindo os riscos da promessa, os riscos do chamado, os riscos de ter um ventre fecundo para gerar o que Deus quer, para fazer o que Deus quer. Será que você consegue nesta noite, ao invés de dizer usa-me, dizer sirva-se? Sirva-se. Você consegue dizer isso? Você quer ser usada para calar a boca dos outros. Difícil é Deus se servir para calar a tua. A gente quer ser cheio de Deus para mostrar o quão íntimo de Deus somos. Difícil é ser íntimo de verdade e aparentar ser vazio quando o status diz, seja cheio. Eu cheguei para uma pessoa que trabalha comigo, muito próxima. Quando ela assistir, ela vai lembrar. E Deus me disse assim para ela. Eu disse, olha, é o tempo das mulheres férteis. As estéreis vão ficar férteis. Mas eu estava dizendo a uma mulher fértil. Ela já tinha um filho. E Deus, numa viagem, aprove me dar algumas palavras para eu liberar para ela. E eu disse para ela, olha, já te falei isso uma vez. Você terá mais um filho. E ela dizia, tá repreendido. Como muitas dizem. Você diz que é serva do Senhor. Mas não é, você gosta de usar o serviço de Deus. Não precisa dar glória não, irmão, é para gerar hoje, é para gerar. Eu também estou apanhando a beça, não se iluda. Ó, aí eu disse, você vai ter mais um filho. Falei isso ao longo de um tempo para ela, buscando a aceitação dela, convencimento dela. Eu disse assim, olha, seria tão mais bonito se você dissesse para o Senhor, Senhor, o meu ventre é teu. Disse para ela, porque aí Deus não estaria tomando, você estaria entregando. Tem uma beleza diferente, irmão, não vem que não tem. Só que ela resistia, repreendia. Aí um dia, estávamos numa viagem, eu fui mais enérgica com ela. Eu falei, você é serva de Deus? Aí ela ostentou há não sei quantos anos. Eu falei, Eu disse, pois então, eu não dou 3 meses e você saberá que é profeta em Israel. Você vai me ligar, chorando, se sentindo abençoada. Você não vai me ligar como se tivesse sido amaldiçoada. Você vai me ligar chorando, dizendo, Camila, estou grávida. Ela vermelha porque é galega.
com ódio, mas não podia responder, porque não estava botando o currículo em outro lugar, até onde eu sei. Engoliu as palavras, com ódio daqui a Teresópolis. Nunca mais eu vou esquecer. Eu bem cantando, aleluia. E deixando ela se mordendo. Para a glória de Deus. Não deu 3 meses, eu tenho a data porque eu fiz um print da tela. Ela me liga por chamada de vídeo de WhatsApp chorando. Tô grávida. Falei, esse choro é de que ela? De alegria. Eu tô sentindo uma graça, um renovo. A menina é o brilho dos olhos dela. A menina lembra ela, a menina é cheia. E por que eu disse isso? Porque no carro eu me lembro de dizer assim, este ano que vai vir, era período de eleição. Eu disse, este ano que vai vir, Deus está contando com os ventres férteis das servas dele para garantir uma geração. Porque o povo que não tem ensinamento, a torta e a direito, larga, abandona e vai. E é uma dificuldade. E a gente que sabe educar no caminho do Senhor não quer. E começa a tratar como maldição. Aí teve uma outra, essa mais próxima. Eu ia na casa dela e quando eu ia, eu olhava para a primeira filha dela e eu dizia assim, Deus me fala que tu é mãe de 3. Tá repreendido. Irmão, ninguém repreende Deus. Ninguém repreende Deus. Aí teve o segundo. Chorando. Eu me lembro dela dizer, marido, olha o que tu fez comigo. Aí eu disse, não foi ele? Eu aprendi com o pastor Elisete. Casais fazem sexo, filho quem dá é Deus. Falei, não foi ele, eu sempre te falei que você vai ser mãe de 3. Ela, não! Já não estou dando conta. Daqui a pouco veio o terceiro, entrou em crise. Crise. Liguei o telefone e falei, sofisma do mundo, querendo educar as mulheres que são servas de Deus, querendo chamar de maldição o que Deus disse que era bênção. Rejeito agora essa palavra da tua vida. Deus me deu uma oração. Falei para te provar que é Deus que cuida daqueles que Ele abençoa. Semeio uma oferta e procuro sempre semear, que é para mostrar que é Deus abençoando os seus. Pode perguntar a Raquel Lima. Essa é uma que eu entrava na casa, Benjamin, morava aqui no apartamento aqui da Penha. Depois veio Maria. Toda vez que eu entrava eu dizia, Raquel, tu é mãe de 3. Camila, cala essa boca, que eu sei que tu é profeta. Eu dizia, pois você vai ver. A palavra de Deus diz, o fruto do seu ventre é galardão do próprio Deus. Mas por que queremos considerar maldição? Porque queremos uma bênção que não atraia responsabilidade. Olha para cá. Bênção que não tem responsabilidade é prostituição. Não é bênção. Tudo que Deus dá gera uma demanda. Olha para mim. Tudo que Deus dá gera uma demanda, um risco. Só que estamos deixando de servir a Deus com tudo que somos. Porque não queremos administrar demanda. Esse é um ponto, mas infelizmente se agravou. Qual é o ponto hoje, Camila? O ponto é que estamos considerando maldição aquilo que Deus garantiu que é bênção. Os filhos que eu usei aqui são apenas um exemplo. Apenas um exemplo. Ah, Camila, você está falando aí, cadê os teus? Eu também tenho perguntado para Deus, cadê os meus? Você está rindo, mas é sério, eu quero servir a Deus com cada órgão do meu corpo. Eu subordino minhas células à vontade de Deus. Eu digo, Senhor, se sirva. Porque senão não tem o mesmo prazer. Maria vai assumir esse risco. Agora eu te pergunto, vale a pena ou não vale? Vale a pena ou não vale? A outra já fazendo as contas da fralda. Vale. Vale. Só que o status de não desagradar a ninguém, a vaidade de ter o rótulo da pessoa bem-sucedida, está tirando de nós a capacidade de deixar Deus se servir como Ele deseja.
Agora eu vou te perguntar honestamente, está valendo a pena? Se sim, porque não te vejo renovada. Se sim, porque não te vejo mais alegre como quando tu era uma criança no primeiro amor. Se sim, porque lágrimas quentes já não rolam mais no seu rosto, nas suas devocionais. Por quê? Porque você tem o controle de tudo e está vivendo a estabilidade mais tediosa da sua vida. Só que a alegria dá trabalho. E Deus está dizendo para você, na mente criativa, no ventre fértil ou até na mulher estéril, me deixe se servir de você em 2024. Que serva é essa que Deus não pode se servir dela como quer? Cumpra-se em mim, disse Maria. Cumpra-se em mim, disse Maria. É favor, é graça. Vou falar como Deus está mandando, tá? Quando você vê aquelas crianças na casa, não é peste, é favor, é graça. Quando você olhar para a aliança do dedo, antes de pensar é um atribulado, pense, foi um casamento que eu pedi a Deus. É favor, é graça. Quando o seu dom te trouxer perseguição, não renuncie à chamada. O mundo vai chamar de maldição, mas você sabe, não tinha vida para você fora do que você faz para Deus. É graça. O Espírito Santo está trabalhando no nosso interior. Ele está dizendo, servir o departamento local lá na tua igreja não é uma prova, não. É favor, é uma honra, é graça. Ser dirigente do círculo de oração não é desgraça, não. É porque alguém viu em você hombridade, dignidade, entrega. A Camila, cuidar de mulheres é uma prova, não é uma prova, não. É um privilégio. Deus está dizendo, está pesado porque você está amaldiçoando o que Deus abençoou. Concorde com a bênção que a liderança fica leve. Concorde com a bênção que a tua empresa fica leve. Pediu esse CNPJ para Deus, agora espragueja essa empresa. Deus está dizendo, é favor, é graça. Ser regente do coral, Camila, mas eles faltam, é favor, é graça. Ah, mas tem que fazer pasta, some a folha, é favor, é graça. Ser pastor lá da igreja, ser a esposa do pastor. Ai, porque olha, ser esposa de pastor, ser esposa de pastor é favor, é graça. O empresário escolhe ser empresário, o advogado escolhe ser advogado, o médico escolhe ser médico, mas o pastor quem escolhe é Deus. Ser esposa de um pastor é favor, é graça. É graça. Chega dessas lágrimas. Essas lágrimas não são suas, são da sociedade que não reconhece teu sucesso. Porque neles, se não tiver dinheiro, é fracasso, porque eles só têm o que o dinheiro compra. Então quando vê que você tem uma família que o dinheiro não compra, filhos que o dinheiro não compra, uma fé que o dinheiro não compra, uma força que o dinheiro não compra, eles não reconhecem, eles não curtem essas coisas. E você está começando a acreditar que para ter sucesso mesmo tem que ter reconhecimento. E o reconhecimento para esse mundo é o quê? Dinheiro, fama. E você aí, reclamando porque é mãe de 6. E a estéril dizendo, quisera que Deus me desse um. Você murmura para lavar essa louça todo dia. Mas você sabe que só tem a louça todo dia porque a comida também é todo dia. E as crianças chorando. Tira da tua boca a murmuração para lavar o uniforme dessa gente, dos teus filhos, e reclama, é um bando de porco. Não, é um bando de criança saudável, que brinca no recreio na hora da escola, e não precisa estar dentro de uma UTI, recebendo oxigênio.
E a mãe que está na UTI está dizendo, está entubado, mas é meu Deus, eu te louvo. Para de chamar de maldição. Servir a Deus não é um fardo, ser servido de Deus é uma honra. Você acha mesmo, bonitona, que os valores invertidos são só lá no mundo? Estamos sob a influência de tudo que o mundo vive. E a verdade é que essa nojeira está chegando perto da gente. E por que isso está acontecendo? Para nós que somos servos de Deus. Porque agora foi criado um método de como servir a Deus. Eu vou falar. Qual é o método? O método é ir nos dias da semana da igreja, roupa bonita. O método é exercer algum ministério. Aí faz curso, treinamento, nada contra, eu tenho um. Só que faz para ter performance. Porque você determinou como você serve. E aí quer chegar aqui para mim e dizer que é serva de Deus? Não é assim não. A serva de Deus, ela não diz tô fora. Ela diz cumpra-se. Vai doer, cumpra-se. Vai ser difícil, cumpra-se. Vai machucar, cumpra-se. Por quê? Porque minha honra não é o reconhecimento das pessoas. Se vier, glória a Deus. Mas se não vier, a minha paz é saber que eu fiz o que Deus queria. Fica de pé do seu lugar em nome de Jesus. Eu queria de verdade ter pregado com mais performance. Sabe assim? Eu queria hoje servir a Deus do meu jeito. E a gente terminar adorando do nosso jeito. E a gente terminar dizendo, viu? Uau! Só que hoje parece que Deus está dizendo assim, desce 2 tons. Aí quando eu desço 2, ele diz assim, desce mais 2. Se Deus tivesse o WhatsApp hoje, ele ia mandar um gif para mim, baixa a bola. Menos. Sabe o que ele está dizendo? Se continuar resistindo, vai continuar orbitando. Teu ministério vai pedir mais, mas você não vai saber como entregar. Tua unção está pedindo mais, mas você não tem método de entrega. Por quê? Porque você resiste. E por que você resiste? Porque você só aprendeu a servir. Não aprendeu a deixar Ele. Ninguém ande agora, tenha temor. Tenha temor. Até agora você serviu. O restante de tempo que você aguentar aqui dentro agora é você dizendo, eu agora vou deixar Ele se servir de mim. Então se você não consegue entregar 15 minutos e deixar um culto de uma abertura de congresso, de conferência, terminar 9h30, sendo ainda 9h19, até eu estou inédita hoje. Você sabe disso? Deixe Deus se servir. Paradinho aí aonde você está. Pode tirar as divisões dos corredores por um momento. Oh, meu Deus. Rachel, a gente sabe cantar aquela música, é você que tem o costume de exercê-la? Guia-me para que em tudo em ti. Vem o ministério todo de louvor. Josi, vem também. Deixa Deus se servir de todo mundo que sabe fazer o que sabe fazer. Vem. Vem. Essas meninas aqui estão tão chorosas, tão cheias de Deus. Sobe aqui no púlpito também. Vocês mesmo. Bora, vocês gostam de me ver nervosa, né?
Ó, fica ali atrás. Deixa Deus se servir da beleza de vocês. Oi, tudo bom? Pode ficar ali atrás. Subam, subam. Subam. Não tenham medo não, me acompanhem. Venham. Isso. Vem. Isso, aí atrás. Camila, mas eu vou fazer o quê? Deixar Deus se servir da beleza, do penteado, da roupa, do que Ele quiser. Ai, mas eu faço o quê? Vocês não tem que se preocupar com a expectativa deles, não. Senhor, eu estou aqui por causa de Ti. Adora Ele. Tem mais alguém que está com a roupa do início da abertura? Tem mais alguém? Sobe, vem. Vem, deixa Deus se servir dessa costura, desse tom, dessa cor, dessa roupa, isso, deixa. Desse colete, isso. Eu amo quando de vez em quando tem um uniforme, porque aí quebra as nossas vontades. E a uniformidade é que vence. Vem, coisa rica. Isso. Deixa. Vem. Que a mim, que em tudo em ti confio, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor. Feche os olhos, repita isso, diga. Mais uma vez, diga. Feche os seus olhos, faça uma oração sincera com Deus aí. Senhor, eu não quero mais resistir. Eu sei que eu posso ir além, eu já te servi muito. Mas agora eu quero que o Senhor se sirva de mim. Como o Senhor fez com Maria. Faz comigo, não pergunta, faz primeiro e me explica depois. Faz primeiro. A minha mente é tua para escrever os livros que o Senhor quer escrever. Mesmo que seja um assunto que eu não domine, que eu vou ter que estudar para escrever. Sirva-se da minha intelectualidade. Ela é tua. Essa mente é tua. Sirva-se da unção que o Senhor depositou na minha vida. Ela não é minha, ela é tua. Então se o Senhor quiser usar ela para fazer bolo, para ir para a cantina, para profetizar, Deus, me tira da inércia, do método prático criado por mim, influenciado pela sociedade, um método que não assume mais risco, um método que não ousa mais a fé cristã. Me arranca desse lugar, me leva, como a música cantou, me leva, me toma pela mão, me leva a esse lugar, aonde lá eu não espero um plano, porque o plano é o Senhor me usar como o Senhor quiser. Senhor, eu oro agora por uma comunidade que é atuante também no digital, Senhor. Essa mulher que espera a perfeição para fazer live, Senhor, mas o teu Espírito tem querido se servir dela através de palavras. Ah, mas não vai dar ninguém, ela diz. Só que não é para servir os outros. Isto é sobre deixar o Senhor se servir dela, nem que seja para uma pessoa. Essa covardia, este medo que não assume mais riscos, que não contraria mais a opinião pública, que tem medo de ser rejeitada. O sangue de Jesus tem poder. Quantas mãos imobilizadas, quantas unções travadas, Senhor. Mas nesta noite nós estamos aqui, debaixo desse tema, servindo com excelência. Não é com medo, é com excelência. Não é com covardia, é com excelência.
Sirva-se, Senhor, dos dons, dos talentos, dos filhos, dos negócios. Sirva-se do CPF ao CNPJ. Sirva-se. 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 Queremos depositar, Senhor, a nossa vida aos teus pés. Em nome de Jesus, nossos ventres, nossas mentes, nossos corações, os dedos, os membros superiores, inferiores, o que temos e o que não temos, consagramos a Ti, para o Teu serviço, em nome de Jesus. Levante a cabeça, olhe para cá. Espírito Santo, Deus está dizendo aqui: eu estou visitando o teu ventre. Eu vou gerar projetos inéditos. Eu vou gerar coisas que não vai ter em primeiro instante o apoio geral da família ou da comunidade local. Mas se você assumir o risco e deixar eu me servir de você, como eu quiser, não vai ser fácil, mas você vai ver o que nunca viu em todos os seus anos de evangelho. Tem novidade aí. Agora olhe para cá, que tem uma coisa que eu acho muito importante. Pode ficar aí, meninas, nós vamos terminar juntas. Isso tem uma coisa que é muito importante. Quando Deus colocou Jesus no ventre de Maria, Ele não escolheu um útero. Eu quero que vocês entendam isso. Ele escolheu uma mulher inteira, com todas as suas faculdades. Por quê? Porque Ele não queria uma incubadora, Ele queria uma educadora. E por que é importante compreender isso? Para você entender que você não é um depósito do qual Deus confia coisas e quando você realiza, Ele se retira. Não. Quando Deus gera coisas em você, mesmo depois que elas já foram produzidas, um livro escrito, um ministério edificado, uma igreja de pé, uma família cujos filhos já estão casados, seja o que for que Deus confiou e gerou em você, preste atenção. Ele não te dá tchau. Ele quer suas faculdades mentais. Porque Ele quer que você dê continuidade à gestão daquilo. Camila, eu não entendi. Deus não te usa depois que você prega, Deus não te usa depois que você canta, Deus não te usa depois que você cozinha, Deus não te usa depois que você lava a louça e se ausenta de você. Por isso o anjo disse para ela: sabe, Isabel, tua prima já está no 6º mês de gravidez, aquela que era considerada estéril. Por que Maria vai procurar Isabel? Isabel influencia se ela vai gerar Jesus ou não? Não. A opinião de José influencia se ela vai gerar Jesus ou não? O que a sociedade pensa sobre ela influencia se ela vai gerar Jesus ou se vai abortá-lo? Não. Deus falou que vai conceber e vai conceber, sim ou não? Só que o que José pensa dela influencia ela. O que a sociedade pensa dela influencia a mente da mãe que Deus escolheu para educar seu filho. Quem está comigo, diga amém. E a mentoria de Isabel muda isso tudo. Ela viu em José o abandono de quem por um momento não creu e rejeitou. Deus visita ele e ela não entra em confronto, porque o que Deus me dá, quem garante a confirmação é Ele. Saia de discussões vãs e loucas sobre você ser escolhida ou não. Agora, enquanto ela vive um breve episódio de desonra, é um risco. O anjo diz: Isabel, tua prima está no 6º mês, ela sobe. O texto diz por aqueles dias, ela foi muito rápido. Ela foi rápido, olha para mim. Saia do terreno da incredulidade depressa. Não fique achando que porque você tem uma promessa, um ministério, uma unção, você será inafetável. Não é assim. O que Deus gera em você, nascerá em você. Mas a sua mente, a capacidade de proteção tem que ser sua. A instrução vem de Deus, você tem que estar disponível para isso. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou falar abertamente, irmão, nós estamos numa noite tremenda.
Quantas vezes eu vi pessoas usadíssimas por Deus. Eu tenho aqui amigas, colegas de ministério que podem compartilhar o mesmo testemunho. Gente que, meu Deus, faz quem não anda andar, faz quem não enxerga ver. Mas quando você entra na sala para jantar, a vontade é levantar e dizer, não aguento ficar. Porque não parece que eu estou comendo uma comida, parece que eu estou comendo uma úlcera. Enfermos da língua, doentes da mente, ventres férteis. Eles têm o dom, eles têm o exercício. Quando eles fazem, cumpre. Mas se você conversar com eles fora do uso do dom, buga a mente. Deus não quer essa enfermidade para você. Deus está dizendo, eu não quero teu útero, eu quero tuas faculdades inteiras. Eu vou botar você do lado de pessoas que ajudam a cuidar da sua mente. Pare de bater de frente com quem te desonra. Vai para a casa de Isabel. Sabe o que é isso hoje aqui? Casa de Isabel. Enquanto alguém diz, eu não reconheço, a igreja diz, que honra tenho eu. Foi o que disse Isabel para Maria, que entre em minha casa a mãe de meu Senhor. Olhe para mim. Se Maria recebeu a palavra e ia gerar os 9 meses e subiu à casa de Isabel aqueles dias, responda com inteligência, ela já tinha barriga de grávida? Não. Significa que a mesma barriga que ela tinha antes é a mesma que ela tem agora, quando entra na casa de Isabel. Só que Isabel precisa do ultrassom? Sabe o que é legal? Quando Deus te dá uma palavra, Ele não te dá um documento. Seria tão mais fácil. Deus podia dar pra gente a palavra e dizer, olha, para Maria, leve este sapatinho bordado pela mão de Miguel. E quando alguém duvidar, apresente. Não, irmão, o mesmo jeito que ela estava, foi o mesmo jeito que ela ficou depois de ter visto o anjo gestante do Filho de Deus. Era a mesma Maria, a mesma cara. Tá entendendo? Era a mesma que não era a mesma, igualzinho você. Parece que é igual, mas vai sair diferente. É a mesma que não é a mesma, sabe? Aí, ela vai para casa de Isabel, Isabel recebe ela com honra. Que honra tenho eu? Então ela tinha barriga de grávida? Só que, ó Isabel, que honra tenho eu que entra em minha casa? A prima? Ah? Como é que sabe se não tem barriga, se não tem ultrassom? Por que o anjo disse, até Isabel, tua prima, que era considerada estéril, já está no 6º? O Senhor está dizendo, não é porque você gera um projeto que Deus deu, que não tem gente que está caminhando há mais tempo do que você. E que vai reconhecer. Agora vamos falar rasgado aqui, de pé como estamos. Quem tem, abre aspas, o maior ventre? Isabel ou Maria? Vamos lá, gente. Eu estou falando maior de poder, de status. Vou corrigir então a minha fala. Quem carrega o maior? Né? Agora melhorou. Maria ou Isabel? Maria. Só que quem está gerando há mais tempo? Você poderia olhar e dizer assim, eu, a casa de Isabel, me respeita. Tem gente que tem o rei na barriga, acha que tem. Maria não, Maria tem. Mas olha a humildade, olha para mim. A cura que você procura não está só nos remédios, ela está na humildade que a gente não pratica. A humildade de Maria faz ela ir para a casa de Isabel por um motivo. Qual? Conhecer o Deus do impossível antes de mim. Não tenho a proporção do que eu tenho, não carrega a potência que eu carrego, mas está vivendo há mais tempo que eu estou conhecendo agora. Humildade. Deus está dizendo aqui para alguém, quando você for mais humilde, você vai tomar menos remédio. Meu Deus, Deus está falando isso aqui. Aí ela entra na casa e Isabel diz para ela, que honra. Então quem é Isabel? Isabel é alguém que consegue ver o que ela carrega, mesmo quando ela não aparenta. Olha para cá. Ande com pessoas que são capazes de ver o que você carrega. Mesmo quando seu carro não aparenta, sua roupa não aparenta, sua voz não aparenta. Eu só estou aqui por causa de mulheres. Eu de baby doll queria saber de Deus. E a minha mãe fazendo campanha de libertação toda quinta-feira lá em casa. Levava as irmãzinhas que já dormem no Senhor. Mas todas viram o que Deus fez. Elas iam lá e oravam pela libertação, pela libertação. Aquilo me irritava, 8 horas da manhã, oração. Eu levantava, pegava a porta sanfonada do meu quarto e ó, bau! Com o
maior força, que era para poder dizer, vê se é a hora de estar orando na casa dos outros, afrontosa, teimosa, mesmo sabendo que depois eu ia tomar um couro da minha mãe. Aí eu batia, ia pro banheiro, batia a porta de novo, que era um jeito de atrapalhar, de dizer para, porque quando Deus usa, mas se deixar o diabo entrar. E eu era assim. Aí pá, batia de um lado pro outro. Aí da última vez que eu saí, que eu fui pro corredor, atravessava o corredor e fazia esse barulho da porta para ir pro banheiro, umas 2 vezes, irmã Evânia, aquela que diz que vai morrer todo ano e é a única viva. Dentre todos. Irmã Evânia, beijo, te amo. Ela, na hora que eu atravesso o corredor, ela diz, menina! Pensa uma pessoa que viu o que eu carregava. Eu de baby doll, boca babada, cabelo pro alto, rebelde, na essência. Ela disse, menina! Primeiro me colocou no meu lugar, né? Menina! Tipo, tá pensando que tu é gente? Tu é uma menina. Menina! Assim te diz o Senhor. Cadê a perna para ir pro quarto? Marinês, eu queria a perna, eu não tinha. Uma veia de coque e cabelo branco me paralisou. Eu no auge dos 16 anos. O menina dela botou umas correntes no meu pé. O assim diz o Senhor na boca dela, travou-me. Assim te diz o Senhor. Por estes dias, tem coisa que só Deus pode fazer. Por estes dias, o Senhor vai se dar a conhecer. Uma pomba desce no teu ombro direito. Olha o que ela disse. Não era ela. Uma pomba desce no teu ombro direito, tu serás batizada no Espírito Santo. Por debaixo dos teus pés, tu corres sobre o globo. Eu sou dessa época aqui, ó. Te coloco no pássaro de ferro. Essa foi a profecia que eu ouvi dela. E tu rasga o continente de uma fronteira a outra. Vou eu te usar. O que vou eu te usar? Eu não tinha a menor ideia do que Evânia estava falando. No teu peito desce uma faixa. Te faço missionária das nações. Falou tudo o que eu vivo hoje. Tudo. Absolutamente tudo. Quando ela terminou e disse, assim te diz o Senhor, mais uma vez. Falei, acabou? Aí eu consegui destravar o pé e voltei pro meu quarto. Naquela semana, mocidade da igreja foi pro monte. Eu achei aquilo tão esquisito, eu já estava entediada, porque minha mãe com negócio de igreja. Falei, tem nada para fazer, não posso fazer um nada. Nada pode, tudo é pecado. Tudo é pecado. Porque minha mãe é assim, aquela dedicada que eu falei, que os filhos não estão, mas ela dedica. E foi assim, dedicando que eu cheguei aqui. Aí, falou assim, os jovens vão pro monte. Eu falei, o que é monte? Já achei que era uma rave, sei lá. O que é o monte? Vai pro monte. Eu falei, posso ir pro monte? Aí falei, pastor da igreja, posso ir pro monte? Normalmente não podia, era só o grupo fechado. Mas ele é outro que também viu o que eu carregava quando eu não aparentava. Ele disse, normalmente não pode não, mas você pode. Gente que ora, só quem ora pode fazer concessões. Aí disse, sobe. Subiu. Na subida do monte eu disse assim, se aquilo que aquela senhora falou, que eu ainda nem sabia que o nome dela era Evânia, se aquilo que aquela senhora falou é Deus mesmo, esse Deus aí, que é capaz de fazer todas essas coisas, hoje aqui eu quero ver o que eu vejo naquelas velhas. Falei assim, eu quero ter visão. Porque quando eu ia para a escola, se eu falasse um palavrão, eu não estou mentindo em Deus, digo a verdade, não minto. E eu fosse para o culto de quarta-feira, Deus tomava o profeta. Sheila está aqui, ela sabe que é verdade. Rita está aqui, sabe que é verdade. Isso aqui é tudo gente antigamente da nossa vida. Isso conhece tudo. Ó. Isso é baixada, aqui é baixada. Alessa! Baixada. Se eu falasse um palavrão ou uma palavra torpe, o profeta parava na minha frente, falava alto. Não tinha esse negócio de, é ruim, hein? Ah, vai processar. Aí fazia assim, porque hoje tu disse assim, assim. Então obrigava a gente a confessar, dizia assim, não foi assim que tu disse, e a gente chegou. Então elas viam. Uma vez a Larissa, tá aqui minha irmã, eu gosto de mostrar nomes, fatos, fotos, pessoas.
Larissa saiu com uma coleguinha da escola, minha mãe dizia, da escola para casa, da escola para casa. Aí foi para um outro lugar, não foi isso, mãe? Larissa foi para onde? Lugar nenhum. Speed mentira. Lugar nenhum. Aí minha mãe disse para onde ela estava, com quem ela estava e o que ela comeu. Aí eu via isso, pastora Márcia, o que eu fazia? Deus está mandando eu contar isso aqui. Eu fazia. Deus está lembrando outras mães aqui dizendo, lembra como é que tu via? Lembra como eu usava teu ventre nessa intrepidez profética? Aí eu via essas coisas, eu dizia, se é tu mesmo que revela, porque não tinha nem Orkut, minha gente. Era Deus mesmo. Era Deus. E Ele está mandando eu dizer, eu não mudei, eu sou o mesmo. Aí eu disse assim, ó, se é o Senhor mesmo, hoje, nessa montanha aí, monte lá atrás da Unig, barro, boi, cavalo, se o Senhor é Deus mesmo, na vida dessas moças, eu quero o que elas têm. Se o Senhor me der o que elas têm, eu vou te entregar tudo que elas te entregam. Aí eu fui categórica. Isso na ocasião. Eu disse, quero visão, quero revelação, quero aquelas línguas. Diante de Deus. Eu pedi umas 5 coisas, não vou ficar falando porque é chato. Quero, também quero. Aí os jovens que queriam ser batizados com o Espírito Santo faziam uma fileira. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Não é quem não tem o batismo, é quem quer, porque é diferente. Quem quer? Falei, agora é a chance, é a tua deixa, hein? Falei, sou eu aqui. Isso foi em menos de um mês. O pastor veio, bum, bum, bum. Pense num homem cheio do Espírito Santo. Bum, 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 bum. Quando chegou em mim, bum, 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 bum. Tudo que eu pedi, Deus me deu. Até hoje nunca tirou, nunca tira, meu Pai. Tem misericórdia. Me tira a minha vida, mas não me tira de ti. Por quê? Por causa de gente, diva, que via o que nem eu via, mas que estava carregando uma promessa de Deus. Olha para mim. Para de querer colar com gente só porque tem status. Anda com gente que consegue ver o que você carrega quando nem você está enxergando. Maria fica lá 3 meses. Ela fortalece Isabel. Isabel fortalece ela. Ela serve Isabel. Isabel, ó, só na mentoria de quem já foi desonrada, chavalhada, enfim. E no final tudo se resolve. Olha para mim. Diga assim, tudo vai se resolver. Fala, o que você está gerando vai nascer. Fala assim para ela, em 2024. Fala, esse ano Deus se serve de você. Amém ou não amém? Amém ou não amém?